Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Vamos para mais um vídeo aqui, para mais um entendimento da palavra do nosso Criador. Quero, em primeiro lugar, agradecer, ao nosso Deus, ao nosso eterno Criador, por esse privilégio, queridos, que estamos tendo de estudar a palavra de Deus, não é? Eu estava conversando com até um parente meu, ele disse que é pastor, não é? E ele estava me dizendo que a forma que a gente fala, que a gente ensina, eu falo, calma, nós não somos ensinadores. Não, senhor. Ele fala, claro que são, porque vocês ficam aí no YouTube falando isso e isso. Eu falei, não, nós não somos ensinadores de nada. Ninguém é obrigado, eu falei com ele, a aceitar aquilo que nós falamos. Por quê, querido? Porque nós lemos o que está escrito. Nós não inventamos. Nós não. Aí ele falou comigo que a pessoa tem que estar em um lugar sim, tem que frequentar um templo, uma denominação, uma religião. Aí eu falei, meu querido, deixa eu te perguntar alguma coisa para você. Você crê na Bíblia? Ele fala, claro que creio. A Bíblia é a minha fonte a minha regra de fé. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, vem cá. Mas por que? Então me responda uma coisa. Por que que de Gênesis a Apocalipse não existe uma só religião? Não existe denominação. Mas você está dizendo que a Bíblia é a sua regra de fé. Mas então me mostra na Bíblia onde que Deus obriga alguém a ter uma religião ou ter uma denominação. E ele falou assim, mas se a gente não tiver uma igreja, a gente não é servo de Deus. Eu falei, você é servo de Deus? É claro que eu sou um servo de Deus. Eu falei, não é não, querido, você não é servo de Deus. Você não é servo. Me mostre na Bíblia onde está escrito que você é servo. Aí ele abriu a Bíblia e foi mostrando um monte de lugar que refere a palavra servo. Eu falei, agora você me mostra que esse servo está se referindo a você. Mas isso aqui vale para nós. Eu falei, querido, veja bem. Eu falei com ele, eu não frequento um templo. Eu não frequento mais um templo. Eu não frequento um edifício, uma casa que tem uma placa na frente que vocês chamam de igreja. Aí ele me disse assim, se você não frequenta uma igreja, você não é filho de Deus. Eu falei com ele, olha, falar com você. Eu passei domingo o dia inteirinho estudando a Bíblia, lendo e escrevendo. Isso para você tem validade com respeito à minha comunhão com Deus? Ele falou que não, queridos. Ele disse que não. Ele disse se eu ficar o dia inteiro estudando a Bíblia, mas de noite, à noite, eu não ir para um templo adorar a Deus, o dia inteiro que eu fiquei na Bíblia é tudo perdido. Você acredita? E ele diz que é pastor. Você acredita nisso? Cadê a religião dentro da Bíblia? A Bíblia, ela fala tudo, menos isso. Tá, mas se a Bíblia é a regra, a bússola, o livro dos livros dos evangélicos, dos religiosos, então, onde que existe na Bíblia uma religião e uma denominação para eu contra-argumentar com alguém que quer pedir a razão da minha fé? Aonde? Onde que tem? Ah, tá. Você vai me dizer que tem. Eu já sei. Tiago 1:27. É verdade. Qual o nome daquela religião ali que Tiago diz? Fazer o bem sem olhar a quem. Olhar a necessidade do outro. Não se corromper com as coisas do mundo.
Interessante, não é? Mas isso aí ninguém quer. A Bíblia não tem em nenhum lugar um mandamento que Deus manda alguém construir um prédio, colocar uma placa. Jesus não mandou, os apóstolos não mandaram, os discípulos, mas eles insistem em que para você se configurar como filho de Deus, você tem que frequentar uma religião ou uma denominação. Aí quando você pergunta se eles têm a Bíblia como regra de fé, eles falam que tem. Você viu que, como que eu posso usar o verbo? Ingenuidade? Sei lá. Incoerência, né? Agora você vê, queridos, como que os religiosos, além deles estão sendo enganados, eles também vão enganando os outros. Será que não é por causa da arrecadação de dinheiro que eles insistem em ensinar para as pessoas? Até porque, vamos abrir um parêntese aqui, até porque foi isso, né, que a religião ICAR, I-C-A-R, Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez foi por isso, não é, que a Igreja Católica, quando ela instituiu as suas regras, né, de fé ali, a partir de, ver se eu lembro certinho, 1517, não é? Quando houve a reforma entre aspas, Martinho Lutero, de reforma não teve nada, né? Onde Martinho Lutero apregoou as suas 95 teses, né? No castelo ali de Wittenberg, na Alemanha, ele se levantou contra os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas essa reforma é onde diz só Cristo, só a fé, só a graça, sei lá o quê. Até me esqueci. Mas dali para cá, a igreja evangélica, que diz igreja evangélica, ela também aprendeu muitas coisas, inclusive a partir de Constantino, né? Lá no Concílio de Nicéia, inclusive adorar a Deus em um templo. Talvez sem templo, sem arrecadação. E se não tiver arrecadação, os pastores não enriquecem. Os pastores não têm aí seus carros novos. Os pastores, eles não têm aí as suas fazendas, as suas melhores faculdades, as suas melhores mansões. Então, tem que haver frequência em templo, sim. E esse pastor, que é parente meu, ele disse para mim procurar uma igreja. Eu falei, impossível, meu querido. Ele falou, por quê? Eu falei, porque igreja se referia aos irmãos do primeiro século, aonde o corpo de Cristo estava formado. Ele falou, rapaz, acabei de crer que você abandonou a fé. Eu falei, contrário. Eu falei, contrário, meu querido, eu não abandonei a fé. Agora é que eu tenho mais ainda. Agora eu encontrei verdadeiramente a verdade na palavra. Ele falou assim, mas como você está falando que não tem mais igreja? Eu falei, me diga o que é igreja. Igreja é o lugar que é onde a gente vai para adorar a Deus. Eu falei, não. Igreja era as pessoas. As pessoas que começaram a viver a graça de Deus na época depois do juízo, no período de Paulo. Igreja que era igreja, foi na época de Paulo.
Ô querido, eu falei com ele, olha, o termo igreja, eclésia, tirados para fora, se você aprender, se você estudar e aprender, você vai aprender que a igreja, ela deveria estar desligada de um templo físico. Não se adora a Deus em templo físico. A gente adora a Deus em espírito e em verdade, ou seja, aonde quer que você estiver. Até dentro do seu banheiro, tomando banho. Banho. Tá vendo como é que é o português tomando banho? Tá vendo como é que é? Cada região do país, né? Eu falei tomando banho. Quer dizer, sumiu a última frase, né? Banho. Sumiu o nho. Banho. 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 Eu falei tomando banho. Quer dizer, é os dialetos, né, da nossa linda língua portuguesa. Tem hora que a gente fala você, a gente fala você, né? A gente não pronuncia o vô, só o c, você, só o c, você. Então aí, meu querido, o que acontece? A gente tem observado que eu estava conversando com certo alguém e essa pessoa me perguntou, é crente, pessoa evangélica, frequenta um templo, até uma senhora de uma certa idade, e ela falou, ô Alberto, quando o senhor puder, fica aqui com nós conversando. Eu falei, olha, eu conversar eu converso, o problema é que vocês não gostam daquilo que a gente fala, vocês não aceitam. A gente fala com vocês e é como entrar num ouvido e sair no outro. Então, adianta alguma coisa eu estar falando, conversando com vocês? Ela falou, adianta, irmão Alberto, adianta sim. Aí ela pronunciou uma coisa interessante. Ela falou, eu continuo no templo, irmão Alberto, porque eu viciei. Eu falei, eita, você viciou, não é? A Bíblia vale alguma coisa para você, querida? Por que a Bíblia diz que o verdadeiro adorador ele não frequenta mais um templo religioso, nem monte? Eu falei assim, se você está falando que frequenta um templo porque viciou, então a Bíblia não tem valor para você. Porque o que a Bíblia fala você não aceita. Ou seja, falei com ela, então para você continuar frequentando um templo religioso, denominação, religião, você tem que ver as costas para a palavra. Ela falou, que isso, meu Alberto? Eu falei, filha, é a verdade. Com Deus não existe meio termo, é 8 ou 80. É 1 ou 10. É 100 ou 1000, não existe meio termo. Não existe, queridos. Com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou ama ou não ama. Ou aceita ou não aceita as verdades. Não é? Então, meu querido, se a Bíblia ela não mostra nenhuma religião e nenhuma denominação, por que isso que os crentes usam a Bíblia, então, quando vão dentro de um templo? Por que eles seguem uma denominação ou uma religião? Se a Bíblia, o livro que eles chamam de regra de fé, se não tem nada disso. Onde que está a contradição? O que está havendo com esse povo? Então, se a Bíblia ela não dá margem para ninguém seguir uma denominação ou uma religião, o que houve? O que aconteceu com o ser humano chamado de crente? Essa pergunta eu vou deixar aqui nesse vídeo e você analise e coloca aí nos comentários, tá bom, querido? Outra coisa que eu quero te lembrar. Eu vou contar aqui o meu sonho, o meu projeto. Preste bem atenção, que
Que eu não estou pedindo ajuda para continuar falando do Evangelho Eterno, não. Não, não é isso. Eu estou falando de uma ajuda para me ajudar a construir o meu estúdio. Eu estou começando a investir no meu estúdio. Mas nós vamos fazer um compromisso um com o outro. Você só vai me ajudar se você me prometer que você não vai deixar de pagar suas contas, você não vai deixar de pagar o remédio do seu filho, da sua filha, da sua esposa, você não vai tirar dinheiro do seu lazer, da sua cesta básica, você tem que me prometer isso. Se você falar assim, Alberto, eu tenho R$1 aqui que sobrou, e Alberto, eu tenho 50 centavos aqui que sobrou, serve? Claro que serve, mas você tem que me prometer que você não vai tirar dinheiro do seu compromisso. Isso não, de jeito nenhum. Então, queridos, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se Deus me der vida e saúde, e eu continuar na plataforma, quando o estúdio estiver começando a ajeitar, eu vou fazer um vídeo, né, filmar e vou mandar para você. Ou para vocês, tá? Que estão me ajudando, tá bom? Então, na descrição do vídeo está aí uma forma de você me ajudar. Isso se você puder. Você sabe que os pregadores do sistema, eles cobram a você para pregar. Eles cobram. E não é barato, não. É 4, 6, 8, 10 mil, não é? Tem pastor aí que ganha até 200 mil por mês. 200 mil reais por mês. Imagina Alberto pedindo 50 centavos, R$1 a quem puder me ajudar para construir o meu estúdio. O meu estúdio. Queridos, tá bom? Se você puder, me ajude no meu projeto, tá bom? Outra coisa que eu quero te dizer. Eu só coloquei a forma de você me ajudar porque alguns irmãos pediram qual a forma de me ajudar. Aí os irmãos até como que eu falo? Me deram a ideia de colocar o Pix, não é? O número de meu Pix. Então, eu quero te dizer que, se Deus quiser, esse microfone já foi comprado, tá bom? Tem algumas coisas que tá aqui atrás, já foi comprado também. É só para melhorar o ambiente, a qualidade do som, tá bom? Uma caixa de som, já olhei uma caixa de som linda, maravilhosa, que eu pretendo comprar. Eu pretendo ter uma máquina, não é? Meu filho, o meu caçula já até me orientou, porque eu faço tudo no celular, né? Mas tá bom, graças a Deus, já tá bom. O irmão Cláudio Mendes tem me ajudado muito na divulgação do meu trabalho. Ele menciona muito o meu nome. Esse irmão, ele dispensa comentário, porque eu fico até pensando, querido, que se tivesse uma forma de agradecer o irmão Cláudio Mendes, de outra forma, né? Eu agradeceria a ele de todo o coração. Mas esse irmão, graças a Deus. Assim como vocês que são inscritos em meu canal, muitos estão aqui porque é a pedido do irmão Cláudio Mendes, tá? Então, eu agradeço a vocês também de coração. E nós vamos continuar crescendo. Tá bom, meus queridos? Todos os meus inscritos podem ter certeza que o dia que eu não tiver assunto para falar, eu vou para a praia. Eu vou gravar um vídeo na praia, vou gravar um vídeo da minha cidade e vou mandar para vocês. Mas nunca vai faltar argumento, nunca vai faltar estudo, nunca vai faltar, a não ser que eu vire um preguiçoso. E isso eu não sou, graças a Deus. Tá bom, meu querido? Fique em paz. E você que puder, tá? Se inscreva no nosso canal. Compartilhe os vídeos, deixe o seu like. O like, querido, para você que não sabe, o like, ele é mandado para a plataforma. Por quê? Porque através do like, a plataforma divulga para mais pessoas o nosso trabalho, tá bom? O like é muito importante. Aí, quando você se inscrever, der o seu like, fazer o seu comentário, você divulga, você compartilha com outras pessoas, tá bom? E não se esqueça,
Se você quiser entrar junto comigo no projeto, na descrição do vídeo está a forma de você cooperar, participar desse trabalho, tá bom? Muito obrigado, Deus o abençoe sempre. Amém.